Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Sinteac, compromisso com o trabalhador. Unimed Juiz de Fora, o melhor e mais seguro plano de saúde da região. Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. Foi condenado o jovem de 24 anos acusado de causar o acidente que matou o vereador de Rochedo de Minas, Carlos César Oliveira, o filho Carlos Henrique Araújo e a nora Franciele Oliveira, em maio de 2021, na MG 126, entre Rochedo de Minas e São João Nepomuceno. Os jurados entenderam que ele estava embriagado e agiu com dolo eventual. Igor Longo, de 24 anos, foi condenado por homicídio doloso a 9 anos e 6 meses de prisão. A juíza decidiu que ele vai responder em liberdade até o trânsito em julgado, já que permaneceu solto durante todo o processo. O júri, no final, entendeu que houve o dolo, o delito na forma eventual, o dolo eventual. Isso quer dizer que o réu assumiu o risco de produzir o resultado. E com isso ele foi condenado a 9 anos e 6 meses em regime fechado, em crime de dolo eventual. Foi um júri demorado, longo, mas se fez a justiça, entendo eu. O assistente de acusação da família da Franciele afirmou que vai trabalhar pela prisão do condenado. Dessa vez, a gente saiu com a vitória, a gente obteve a condenação do réu, só que a gente ainda não está satisfeito, porque ele ainda está solto e tem a possibilidade de recorrer. Então, enquanto a gente não vê ele preso para pagar pelo que fez, a gente não vai estar satisfeito. O júri popular começou às 9 horas da manhã e terminou às 11 horas da noite. Foram mais de 12 horas de julgamento. O advogado de defesa, Nelson Rezende Júnior, informou que vai recorrer da sentença no Tribunal de Justiça em Belo Horizonte. Bom, a defesa entende que ficou comprovado através dos prontuários médicos de Juiz de Fora, do Hospital de Juiz de Fora, Monte Sinai, e também do Hospital de Bicas, que não há vestígio algum de embriaguez do réu. Mas, infelizmente, a gente sabe que quando envolve morte de pessoas queridas, como envolveu, 3 pessoas sem dúvida nenhuma inocentes, que foram vitimadas, que isso mexe com a população, isso mexe com o clamor público, isso pode ter influenciado sim no julgamento. Agora cabe à defesa analisar com cautela, com atenção, possibilidades recursais, e a defesa vai tomar uma atitude respeitosa como sempre tomou. A gente respeita as decisões judiciais e quando não concorda, recorre. O acidente foi em maio de 2021, na MG 126, entre São João Nepomuceno e Rochedo de Minas. O vereador Carlos César Oliveira e o filho Carlos Henrique Araújo morreram no local. A nora Franciele Oliveira chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Segundo a condenação, Igor dirigiu embriagado, invadiu a contramão e bateu no carro das vítimas. Ele estava em uma caminhonete Ranger. Igor também ficou ferido e foi levado para o Hospital de Bicas, sendo depois transferido para um hospital particular de Juiz de Fora. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e não chegou a ser preso em flagrante. Essas imagens obtidas pela TV Alterosa, anexadas ao processo, mostram o Igor do lado de fora de um bar, no centro de Maripá de Minas. De acordo com a investigação, ele vai até o carro com uma garrafa de cerveja e um copo na mão e sai com o veículo com farol apagado. Outras imagens mostram o momento em que ele dirige na contramão, pouco antes do acidente, segundo descreve o laudo da Polícia Civil. Sim, ele vai sair pela porta da frente, solto, e vai ter que esperar. Vamos ter que esperar mais um pouco. A justiça de Deus não vai falhar. O Gabriel Luterbach entrevistou um advogado criminalista para explicar o júri popular e a condenação do Igor Longo. A gente vai continuar repercutindo o julgamento do Igor Longo, que foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por homicídio doloso. Para isso, eu estou aqui com um advogado criminalista, Israel Lima, que não tem envolvimento com nenhuma das partes, ou seja, um advogado neutro. Muito obrigado aqui pela sua presença, doutor. E a minha primeira pergunta é que ele foi condenado por homicídio doloso.
Explica para o pessoal de casa, primeiramente, o que é o homicídio doloso. Primeiramente, olá a todos os espectadores, toda a equipe. O homicídio doloso é aquele, em termos gerais, quando o indivíduo ele tem a intenção de matar. O homicídio culposo, por sua vez, é aquele que é um resultado que a pessoa não esperava, né? Que é aquele que, quando se diz que não tem a vontade deliberada de matar. E, nesse meio termo, também a gente pode citar o dolo eventual, que é a pessoa, mesmo sabendo que pode acontecer o resultado, ela assume o risco de acontecer, ela assume o risco do caso o resultado venha a ser causado. Eu acompanhei o júri popular em São João Nepomuceno e um entendimento que eu tive, que estou trazendo ao pessoal de casa, é que a tese de defesa do advogado era tentar tirar desse dolo eventual e trazer para um culposo. Explica para o pessoal de casa por que essa técnica, porque quando é um caso culposo, não é atribuição ao tribunal do júri, né? Perfeitamente. O tribunal do júri, no direito processual penal brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro, ele é para julgar crimes dolosos contra a vida, não crimes culposos. O crime doloso contra a vida é aquele que a pessoa quis deliberadamente o resultado, ele seria julgado pelo rito do tribunal do júri. No caso do homicídio culposo, se fosse reconhecida essa tese de defesa, seria trazido para o juízo o juízo da causa, né? O juízo de primeiro grau. Entrando agora sobre o julgamento, mas uma das dúvidas também do pessoal de casa e também da família, que foi muito dito, foi o motivo pelo qual ele saiu do júri solto. Ele não foi preso e durante todo o processo ele também não chegou a ser preso. O entendimento da justiça e da juíza foi que ele poderia recorrer em liberdade, já que durante todo o processo ele recorreu em liberdade. Isso é de praxe, isso é comum? Explica essa decisão da justiça e quando que é necessário a prisão do réu, no caso do condenado. Eu não tive acesso à decisão, que fique bem claro isso. Estou falando em termos gerais. Se, segundo a informação que o senhor me passou, ele está respondendo em liberdade, né? Foi garantido o direito de recorrer em liberdade. Prisão preventiva, que é aquela que é antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando já se esvaiu todas as possibilidades de recurso, ela é uma prisão que é uma exceção, porque no direito brasileiro prende-se presos, em regra, para punir, e não pode, senão a própria jurisprudência veda o que significa, o que caracterizaria a punição antecipada disso, o cumprimento de pena antecipado. Sem entrar em méritos dos entendimentos atuais dos tribunais superiores. A prisão preventiva, para ter sido garantido o direito dele recorrer em liberdade, acredito eu, que deve ter sido analisado e chegado à conclusão de que há a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva esculpidos, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que aduz que o juiz poderá prender preventivamente para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, a instrução processual. Se trata-se de um indivíduo que não representa nenhum risco, que a gente costuma dizer que é o perigo que a liberdade dele acarreta a esses elementos, se não foi constatado, evidenciado nenhum elemento que configuraria o risco a ordem pública, a garantia, a esses elementos do artigo 312, não há que se falar em prisão preventiva. Então, se ele respondeu o processo em liberdade, se ele participou de todos os atos, se ele não está dando nenhum indício de que vai fugir, se ele tem endereço fixo, se ele tem, às vezes, uma ocupação lícita, sendo primário, compareceu aos atos do processo, não há por que se falar em prisão preventiva. Lembra do apagão que atingiu Leopoldina e Argerita recentemente? O caso pode ter sido motivado por ato criminoso. A Liriane Rodrigues está acompanhando direto de Leopoldina. O incêndio que atingiu a subestação de energia elétrica de Leopoldina e deixou toda a cidade sem luz no dia 25 de setembro teria sido provocado por um ato de vandalismo. É o que indica a investigação preliminar sobre o acidente realizada pela empresa de energia elétrica Energisa. A apuração feita no local do incêndio revelou que fios de cobre do aterramento da subestação foram furtados, o que provavelmente levou ao início do incêndio. Segundo o diretor técnico da Energisa, Rodolfo Aciar,
Industrial de Pinheiro, esta é a principal hipótese. O caso será levado agora à Polícia Civil. No dia 25 de setembro, toda a cidade de Leopoldina e alguns distritos amanheceram sem energia elétrica depois que o incêndio atingiu a subestação localizada na estrada MG 120, que liga Leopoldina a Cataguases. O fornecimento foi totalmente restabelecido após 10 horas de abastecimento irregular. A falta de energia elétrica prejudicou comerciantes e empresas que não puderam trabalhar e tiveram que liberar os funcionários. Em São João del Rei, o combate ao incêndio de grandes proporções que atinge a Serra de São José entrou no terceiro dia. As equipes de enfrentamento às chamas trabalham desde as primeiras horas desta manhã e o fogo ainda preocupa. Confira. O combate ao incêndio foi retomado antes do amanhecer com cerca de 60 pessoas envolvidas, entre bombeiros, brigadistas do Instituto Estadual de Florestas e voluntários. As equipes contam com o apoio de um helicóptero e 2 aeronaves que lançam água em pontos de difícil acesso. Uma primeira estimativa indica que a área atingida é de aproximadamente 750 hectares, mas esses dados ainda estão sendo atualizados porque o fogo continua ativo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o período da manhã é o mais favorável para o controle das chamas, já que as temperaturas são mais baixas. Mas durante a tarde, o calor intenso dificulta o trabalho. A Polícia Civil atua na investigação das causas do incêndio. Veterinários da região também se mobilizam para socorrer animais feridos e pedem que moradores da região acolham aqueles que buscarem abrigo em áreas residenciais. Os contatos para ajuda são os números 32 do DDD 98874 3494 e 99124 2245. Pelo terceiro dia consecutivo, o combate ao incêndio que atinge o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro segue em andamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes trabalham em 4 frentes de combate para conter a propagação das chamas. Um helicóptero presta apoio aéreo, enquanto outra aeronave também atua no combate. Ainda segundo os bombeiros, a queda na temperatura na região ajudou a reduzir significativamente os focos de incêndio nas últimas horas. A operação conta com 27 combatentes, incluindo militares de Muriaé, Juiz de Fora, Viçosa e Ubá, brigadistas do parque, voluntários e integrantes da Defesa Civil. Por falar em incêndio, tempo seco, os próximos dias seguem com tempo firme e predomínio de sol em Juiz de Fora, na zona da mata e nas vertentes. As temperaturas permanecem altas durante as tardes, com sensação de calor intenso, especialmente até amanhã. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de aumento gradual da umidade e possibilidade de pancadas isoladas de chuva a partir do fim de semana, quando a aproximação de uma frente fria deve trazer instabilidade e aliviar o calor em parte da região. Previsão de mudança nas condições do tempo em algumas regiões de Minas Gerais a partir da tarde desta quarta-feira. É uma frente fria vinda do sul do Brasil que vai chegar no litoral da região sudeste. Nós podemos observar que, junto com essa frente fria, está vindo a massa de ar polar. E essa massa de ar polar, junto com a massa de ar quente que está descendo, a massa de ar quente continental, há a possibilidade de formação de temporais em algumas regiões de Minas Gerais. Olha, hoje podemos ter chuvas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Zona da Mata, e as chuvas poderão ocorrer também na quinta, sexta, sábado e domingo. Olha, a chegada de uma nova frente fria vinda do sul do Brasil vai intensificar a chuva na próxima semana. Então está aberto aí o início do período chuvoso. A partir da tarde de hoje, já podemos ter chuvas em algumas regiões de Minas Gerais e a partir de quinta-feira, uma ligeira queda das temperaturas. A gente volta depois do intervalo com o Jornal do Alterosa. Até já. A Polícia Militar fez uma grande apreensão de drogas nesta quarta-feira em Santa Terezinha, na localidade conhecida como Favela do Rato, em Juiz de Fora. Os policiais receberam uma denúncia anônima de que estaria acontecendo um movimento de tráfico numa casa. Com a ajuda de um cão farejador, a PM encontrou num cômodo 820 papelotes de cocaína, 341 buchas de maconha, 14 pedras de crack, dinheiro e aparelho celular. O material foi encaminhado para a delegacia e um homem que estava na casa foi detido.
O local onde funciona o tráfico, segundo a polícia, fica a poucos metros de 2 instituições de ensino. Vamos falar de coisa boa agora. Começou hoje em Juiz de Fora, no Terrazo, JF Summit, um evento empresarial que reúne inovação tecnológica, networking e desenvolvimento para negócios. O Gabriel Luterbach acompanhou o início do evento. Nós estamos aqui no JF Summit, onde hoje vai ser realizado e amanhã também esse evento que reúne empresários, executivos e também gestores no ramo do negócio. Estou aqui com o Tafarel, que é um dos organizadores. Eu vou convidar você para poder dar uma voltinha também. Inclusive, Tafarel, a gente está aqui na Arena Fit, que é um dos lugares que vão ter palestras para outras pessoas que não estejam na principal, né? Muito bom dia, explica pra gente essa arena. Bom dia, Gabriel, bom dia a todos os telespectadores da TV Alterosa. De fato, a gente tem 4 espaços de conteúdo no JF Summit. Tem o palco principal, onde a gente vai ter palestras de nomes como Monique Evely, Borja Castelar, mais tarde, para fechar o dia, Gabriela Prioli. E as arenas de conteúdo, esses espaços, essas palestras acontecem de forma simultânea ao longo do dia. Então a Arena Fit tem conteúdo sobre o universo corporativo como um todo, a Arena Apogeu, que está ali do outro lado, com conteúdo sobre educação, a Arena Moinho com conteúdo sobre inovação e ainda tem o espaço GPME com conteúdo sobre consultoria, gestão empresarial. Então tem conteúdo para todos os tipos, todos os gostos, todos os estilos aqui no JF Summit. São esperadas 6.000 pessoas no total, sendo 3.000 pessoas hoje e 3.000 pessoas amanhã. Qual que é o objetivo desse evento como o JF Summit, que inclusive traz também uma novidade, que está trazendo mais a IA, o tema IA, justamente um tema que tem revolucionado o mercado de trabalho, né? Exatamente, Gabriel. O objetivo do JF Summit, a gente está na 3ª edição, né? É fomentar a economia de Juiz de Fora e trazer os temas de empreendedorismo, inovação, marketing, vendas para a pauta. Então a gente não tinha um evento dessa proporção aqui na cidade, só em capitais, e a gente resolveu trazer isso para cá e por que não fazer na mesma proporção que acontece nas grandes capitais, São Paulo, BH, que as pessoas saem de Juiz de Fora para visitar, né? E quando você fala da IA é super importante porque independente do tema, né, eu citei vários aqui, a IA vai estar agregando de alguma maneira, né? Os palestrantes têm isso como premissa e a ideia é a gente desmistificar algumas coisas, tirar esse medo da IA tomar o emprego das pessoas, não é nada disso. A ideia é entender que a IA pode nos auxiliar muito, principalmente no operacional, independente da sua área, e a ideia é que o JF Summit traga justamente isso, né? Essa quebra de paradigma e essa revolução tecnológica que vem acontecendo, que ela seja encarada de uma forma produtiva com os conteúdos que a gente vai ter aqui. Vou convidar o pessoal de casa junto com o Tafarel para a gente dar uma voltinha aqui para mostrar um pouquinho dessa estrutura do JF Summit. Como eu falei, ele começa hoje e vai até amanhã. E até uma questão que a gente estava conversando agora há pouco, Tafarel, é que as pessoas que estiverem interessadas em acompanhar esse evento, inclusive ainda dá tempo, né? Como que essa pessoa faz? Isso aí, pessoal. Falar direto para vocês que estão nos escutando aqui, nos vendo pela Alterosa. Ainda tem ingressos disponíveis, estamos nos últimos ingressos, tá? Então, pelo @JF Summit no Instagram ou na uniticket.com.br, você consegue comprar o seu passaporte para vir nos 2 dias, hoje e amanhã, ou então o seu ingresso único, caso você queira vir só hoje ou vir só amanhã. Então, entra lá, veja a programação, horários de palestras e garanta a sua vaga. Acredite, vem com a gente no JF Summit. Reforçando então ao pessoal de casa, tudo está disponível no Instagram do JF Summit, então se você tiver alguma dúvida sobre o horário das palestras, como comprar o ingresso, é só entrar no Instagram e conferir lá. Eu volto com você. A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou o edital público que regulamenta o apoio financeiro às escolas de samba para o Carnaval de 2026. O repasse será feito diretamente às agremiações como pessoas jurídicas, com valores de R$80 mil para o Grupo A, 32 mil para o Grupo B e 8 mil para as escolas mirins. A publicação do edital ocorre após meses de atraso. O documento era esperado desde abril. Entre as principais mudanças está a alteração do local dos desfiles, que passa a acontecer no circuito Júlio Guedes, entre o viaduto Rosa Cabinda e a Praça da Estação. O diretor-geral da Funalfa, Rogério Freitas, reforçou que para a realização do evento é necessária a adesão de pelo menos 8 escolas. Caso contrário, o desfile será cancelado. A previsão é que metade do repasse seja feito até novembro. E assim a gente encerra esta edição. Obrigado pela companhia e amanhã a gente volta a se ver às 6:50 da noite. Boa noite e até amanhã. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Sinteac, compromisso com o trabalhador.
Unimed Juiz de Fora, o melhor e mais seguro plano de saúde da região.